A IPI Tucuruvi. O que é a Igreja Presbiteriana Independente? O que é ser presbiteriano independente? Ser presbiteriano independente é ter um profundo compromisso espiritual com a nossa nação, com o Brasil, valorizando nossas coisas e nossas culturas, comprometendo-se com o sofrimento de nossa gente. É sentir-se responsável pelo sustento e manutenção da igreja, de seus ministérios, tanto no âmbito local quanto nacional. É colocar a lealdade a Cristo acima de todas as lealdades. É valorizar a educação familiar, escolar e eclesiástica. É participar ativamente da evangelização do Brasil. É ser equilibrado na fé e na doutrina. É ser cristão convicto e cristão reformado muito bem esclarecido. É abrir-se à família da fé. É viver pela coroa real do Salvador. Em 1903, um grupo de 7 pastores e 15 presbíteros decidiram se separar da Igreja Presbiteriana do Brasil. Surgia a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A origem do nome faz alusão à independência financeira em relação às missões norte-americanas. Nossa igreja possui características próprias e que nos tornam singulares em relação aos demais presbiterianos da nossa nação. Nós somos diversas comunidades, mas nós possuímos essas características próprias. Um sistema presbiteriano de governo, ou seja, conciliado. O que isso significa? Nós nos organizamos por concílio. O concílio da base é o conselho da igreja. O conselho da igreja é eleito pela igreja local, são os presbíteros eleitos pela igreja local, mais o pastor. E eles representam esta comunidade no primeira instância superior, que é o presbitério. A junção das igrejas de uma região forma um presbitério. O presbitério, se reunidos a outros presbitérios numa mesma região, formam o sínodo, a segunda instância superior. E, por fim, a junção de todos os presbitérios e sínodos do Brasil formam a Assembleia Geral, a instância superior da Igreja Nacional. Então, esse sistema presbiteriano de governo representativo marcam as igrejas presbiterianas. Nós possuímos um sistema doutrinário, a Confissão de Fé de Westminster. Eu quero desafiar você a pesquisar a respeito disso e conhecer melhor a Confissão de Fé. Nós somos uma igreja aberta ao diálogo intereclesiástico, ou seja, nós conversamos com outras tradições cristãs. Nós não fazemos um índex, uma lista de quem é cristão e quem não é cristão. Nós não fazemos discriminação. Pelo contrário, nós estamos sempre abertos ao diálogo. Nós somos uma igreja que trabalha com a inclusão das pessoas. O batismo e a ceia não são exclusivos dos adultos. As crianças podem participar. O ministério, seja ele pastorado, presbiterato, diaconato, não são exclusivos dos homens. As mulheres também podem e devem se envolver nas atividades da igreja. Outra característica marcante de ser presbiteriano independente é a fidelidade aos princípios bíblicos e reformados. Somos uma igreja que valoriza a leitura da Bíblia, o estudo da palavra, na perspectiva reformada. Isso quer dizer que só a nossa perspectiva é certa? Não, porque uma das nossas marcas que está lá atrás é o diálogo. Nós dialogamos com outras tradições, mas nós sabemos muito bem o que cremos e como cremos. Se tornar membro de uma comunidade traz, por conta desta organização, deveres e direitos como membros. Vamos ver os deveres. A IPI, a igreja, possui uma Constituição. E o artigo 19 da nossa Constituição diz o seguinte, que é dever do membro viver de acordo com a doutrina e prática da Bíblia, testemunhar e propagar a fé cristã, sustentar moral e financeiramente a igreja e suas instituições e participar ativamente da vida eclesiástica, submeter-se à autoridade da igreja, apresentar ao batismo seus filhos e dependentes legais menores de idade, participar da assembleia e cumprir
as demais normas legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Estes são os deveres. E quais são os direitos dos membros da Igreja? Está lá também na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em seu artigo 18. Diz assim: direitos dos membros da Igreja: receber os sacramentos, batismo e ceia, participar da Assembleia da Igreja, votar e ser votado, participar dos cultos e de atividades espirituais, sociais, recreativas e culturais, receber instrução religiosa, orientação e assistência espiritual. Falando especificamente de Tucuruvi, eu quero compartilhar com vocês agora um pouco do que nós pensamos para a nossa igreja aqui. A ação de um pastor nunca é feita de maneira solitária. O pastor ou o conselho, por si só, não conseguem executar nem planos sem ter, em primeiro lugar, uma visão dada por Deus e, em segundo lugar, o envolvimento da comunidade. Por isso, cremos em 3 alicerces de nossas ações que nortearão os passos a serem dados com segurança e de maneira gradual, sempre respeitando a história, a tradição, teologia e limitação da comunidade. E que alicerces são esses que nós cremos aqui na nossa igreja? Primeiro alicerce fundamental: ver o amor de Deus através de atitudes de compaixão, de cuidado, de pastoreio. Sentir o amor de Deus sendo personificado através de outras pessoas. Agir tornando uma igreja que tem o pastoreio mútuo, cuidado para com o próximo, seja da comunidade ou de fora da comunidade, como uma das características marcantes, por meio de aconselhamentos, conversas, visitas. O segundo alicerce: consolidar. Nós queremos ver os campos brancos e a necessidade de termos trabalhadores para o reino de Deus é urgente. E por isso nós precisamos sentir a urgência para o chamado de Deus. Nós precisamos agir nos comprometendo com a obra, com o evangelismo e alcançando pessoas ao nosso redor. Isso é ser igreja fora da igreja. E o terceiro alicerce: crescer. Ver o mover de Deus na comunidade, transformando vidas de pessoas que forem se aproximando de nós. Sentir o amor pelas pessoas ainda não alcançadas e ter como propósito levar a mensagem do Evangelho para elas, anunciar o reino de Deus a elas. Agir cumprindo o ID, alcançando, discipulando e batizando pessoas, de maneira que o ID de Deus se torne um ciclo em nossa comunidade. Pessoas alcançadas, depois de serem discipuladas e batizadas, se tornam pessoas que alcançam pessoas. E é por isso que, visando fazer o crescimento do reino de Deus, com base no alicerce apresentado, eu quero convidar você a desenvolver a sua fé em 4 trilhas que nós criamos aqui para a nossa igreja. A primeira trilha é o capacitar. É o elo amarelo da nossa cruz, do nosso símbolo. O capacitar envolve a escola dominical, ensinando a palavra de Deus de maneira relevante, criativa, capacitando pessoas a servirem o reino de Deus por meio do ensino e do testemunho. Nós temos o discipulado, onde apresentamos os princípios de fé, para que cada membro da igreja seja capaz de vivenciar sua fé de maneira coerente com os ensinamentos de Jesus. Nós temos a academia bíblica, onde procuramos ensinar a palavra de Deus de maneira profunda e relevante. A segunda trilha, o elo vermelho do nosso símbolo, da nossa cruz, é evangelizar. E nós fazemos isso de 3 maneiras. Nós fazemos isso por meio dos cultos. As nossas celebrações aos domingos têm como objetivo ser um tempo onde as pessoas são levadas a adorar a Deus, reconhecer a nossa insuficiência e apresentar Jesus como nosso Salvador. A segunda maneira como nós evangelizamos é de maneira pessoal. É criar a cultura do evangelismo pessoal, ou seja, a ação missionária de cada um de nós a proclamar o reino de Deus.
E a terceira forma como nós evangelizamos é de maneira coletiva, ou seja, quando possível, realizar eventos em que possamos trazer pessoas que não são cristãs para dentro do ambiente da igreja e aqui elas poderem conviver conosco e serem alcançadas pela graça de Deus. A terceira trilha que eu quero convidar você a caminhar com a gente, e é o elo azul do nosso símbolo, da nossa cruz, é o integrar. E você já está fazendo isso, porque nós fazemos isso pelo grupo de integração, que é justamente esta aula, justamente este curso que você está fazendo, que é apresentar o que é a vida com Cristo a partir da perspectiva presbiteriana independente. Só que não é só assim que nós integramos as pessoas. Nós integramos também de maneira pessoal, criando uma cultura de acolhimento do não cristão na igreja. E também de maneira coletiva, proporcionando momentos de contato pessoal dos novos membros com os membros da igreja, criando vínculos e pontos de contato. E a quarta e última trilha, o elo verde da nossa cruz, ali do nosso símbolo, é cuidar. E nós cuidamos por meio dos departamentos da igreja. Nós estimulamos, por meio destes departamentos, a realização de atividades de cuidado mútuo. Também cuidamos de maneira pessoal, estimulando os membros da igreja que mantenham contato regular e constante uns com os outros. Círculos de amizade, desenvolvendo amizade. E fazemos isso de maneira coletiva, acolhendo e estimulando o acolhimento de pessoas, quer membros ou não, por meio de eventos direcionados. Esta é a Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi. A nossa missão, a Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, é uma igreja cristã, reformada, vocacionada a testemunhar e comunicar a obra de Cristo de maneira contextualizada e integrada à cultura de nosso tempo, alcançando, amando e servindo ao próximo. A nossa visão, a Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, será uma igreja fundamentada na Palavra de Deus, vivendo sua fé de maneira saudável, relevante para as pessoas e comprometida com o ID de Jesus. Nossos valores? Celebrações contagiantes, discipulado, cuidado mútuo, ensino bíblico fiel, vivência e comunhão em ambientes saudáveis, pregação bíblica e relevante. Se pudéssemos sintetizar nossa missão, visão e valores com os elos de ação, as trilhas de ações, creio que chegaríamos à conclusão que a IPI Tucuruvi tem o propósito de unir a vida das pessoas com Deus e, como consequência desta união, com as pessoas. Pessoas unidas, trazendo pessoas para conhecer a Deus. Sintetizando, unindo vidas. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi.